hoje a gente vai falar sobre o eu do líder conector. O que é isso, né? Nós entendemos que, antes de tudo, olhando para as nossas crenças, eu tenho que começar para aquilo que eu acredito, o indivíduo sozinho ali com as crenças, valores. Depois essas crenças e valores, elas se transformam em comportamentos. E esses comportamentos no coletivo, elas se transformam na cultura organizacional e depois impacta a sociedade, né? Então, quando a gente fala de um processo de desenvolvimento de líderes ou de lideranças, temos que começar por nós mesmos, olhar para dentro de nós mesmos. Então, essa é a ideia. Hoje a gente vai falar de você que é líder, de estar aqui conosco nessa caminhada, nessa jornada que começa dentro de um ponto que está dentro de você. Eu queria fazer alguns tratados aqui com vocês, da gente deixar todo mundo com a câmera aberta, porque é importante a gente assumir as nossas vulnerabilidades a partir de agora, do começo. É legal, porque assim, muitas pessoas se conhecem nesse grupo, mas tem outras que não se conhecem. Então, é muito interessante estar com a câmera aberta, mostrando meu rosto, para que as pessoas me vejam, me conheçam. Importante também deixar o microfone fechado, porque, por exemplo, eu já vou pedir desculpas para vocês, tenho 3 cachorros, e pode ser que eles saiam latindo disparadamente aí e vai interromper alguma coisa, mas faz parte. Em todos os módulos, nós vamos começar pontualmente às 19 horas. Por quê? Porque nós temos um monte de temas para trazer para vocês e nós não gostaríamos de deixar algum de fora, né? Então, às 19 horas, a gente vai começar todos os módulos. Nós teríamos um intervalo de 10 minutos. Por quê? Porque tem bastante conteúdo. 10 minutos para ir ao banheiro, voltar, pegar uma água tal, e voltar para cá. A gente vai tentar fazer as 20 e 30. Acho que é possível. Não sei. Eu gosto de falar um pouco. Então, eu vou tentar ficar bem focado nesse horário aí. Essa oficina, ela é horizontal. O que quer dizer? Ela é nossa. Não tem aqui uma pessoa que fala e a outra escuta. Não, é troca. É o tempo todo de troca. Então, a gente vai propor exercícios para vocês aí. E, gente, não tem nenhuma verdade absoluta. Isso tudo aqui é tudo teoria que a gente está trazendo do nosso conhecimento, da nossa experiência. Por favor, questionem tudo. Tá? Eu não vou trazer nenhuma verdade absoluta aqui para vocês, não. É só uma questão de analisarmos juntos todos esses conceitos, estarmos juntos nessa jornada. Umas dicas aí de interação. As falas, a neurociência já fala, né? As falas curtas e focadas faz eu ter insights, faz eu ter maior envolvimento. Então, é sempre pensar o que eu vou falar é importante ou é interessante, porque se for interessante, a gente pode deixar para uma segunda conversa. A gente vai ter um grupo aí de WhatsApp e nós podemos tratar dos assuntos interessantes em outro momento. Aquilo é importante para o grupo? Vai fazer diferença? Então, eu trago aquilo que é importante para o grupo. E, gente, vamos manter a serenidade, porque nós sabemos, eu acabei de ter uma tempestade aqui em Vinhedo, eu estava até apreensiva, eu falei assim, será que a internet vai estar legal? Bom, tá legal, acho que vocês estão me ouvindo. Mas pode ser que a gente tenha problemas técnicos. Viver online é isso, né? Pode ser que caia. Então, eu quero fazer um pedido para você. Não tenha medo das suas vulnerabilidades. Traga elas para cá. Este é o momento da gente estar aberto para isso. E nós vamos olhar e perceber que nessa muvuca que a gente está passando, ser vulnerável, mostrar sua vulnerabilidade, você se legitima como um líder, porque as pessoas vão olhar e falar assim, bom, ele é humano também, sente o que eu estou sentindo. Então, seja curioso também, traga sua curiosidade, pergunta, questiona, venha junto com a gente, tá? E assim, olha, não seja tão exigente, deixa fluir as coisas, deixa fluir. É o que a gente tem para hoje, é do jeito que eu estou trazendo, que eu sou nesse momento, e está tudo certo. A gente vai lidar com tudo que está acontecendo comigo dentro de mim e para fora também. Então, deixa rolar, tá bom? Temos um pacto aqui? Pode ser? Queria dar uma olhada. Quem concordar, põe um schmittzinho assim para mim. Aqui, ó, você tem como acessar ali nas reações. Coloca um schmittzinho ali nas reações.
tá bom? Então, vamos lá para essa jornada super divertida. E tem que ser interessante, tem que ser divertido, né? E eu vou falar para vocês o seguinte, a gente vai usar as estruturas libertadoras. O que é a estrutura libertadora? Ela foi criada para a gente resolver problemas complexos, colocando tempo certinho, cronometrando certinho. Então, por exemplo, a gente vai ter 4 minutos para responder 2 perguntinhas. O que você traz para o grupo e o que você espera levar? Para isso, a gente vai compartilhar em trios. Por que sempre em trios? Porque se cai a conexão de um, ficam 2 para conversar. Não é possível que vai cair a conexão de 2 também, né? Espero que não. Então, como que vai ser? A gente vai dar 4 minutos, sendo 1 minuto para cada pessoa, então são 3 minutos, e a Marô vai dar uma força para a gente aí, ela vai separar em trios neste momento. E eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela e vou pedir para uma das pessoas, deixa eu ver aqui, Renata, Rê, a gente estava falando, Rê, lá no começo, para quem está com as câmeras fechadas, se puder abrir a sua tela, seria ótimo. Obrigada. Eu gostaria de pedir, olha... Sim, é que eu só estou no banheiro, vou ser bem sincera com vocês. Daqui a pouco eu abro a câmera. Tudo bem, então eu já vou falar boa noite para a Adri. Eu vou pedir para a Adri Vicente, por favor, boa noite, bem-vinda. Por favor, você entendeu esse exercício? Você pode explicar para a gente o que é estruturas libertadoras e como que a gente vai funcionar nesse exercício, por favor? Olá, gente, boa noite a todos. Cris, obrigada pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Já quero avisar, viu, gente, eu estou em Carajás, aqui a conexão de internet não é muito boa, então às vezes eu vou ter que desligar a câmera por conta disso também, e se eu cair é em função da conexão, tá? E aí, Cris, eu realmente não consegui te ouvir a princípio, tá? Então, eu estava fora, estava oscilando, eu não consegui ouvir o exercício. Então, eu vou precisar de ajuda para que me expliquem também. Quem que pode explicar para a gente do grupo que entendeu o exercício, por favor? Vanessa? Vamos lá. Olha, o que eu entendi é o seguinte, nós vamos ser um grupo de 3 pessoas, teremos 4 minutos, 1 minuto para cada uma das pessoas para dizer o que traz para o grupo e o que espera levar daqui. É isso mesmo, perfeito. Então, Marô, vamos lá, já vamos separar as salas. Já estão criadas as salas, enquanto a Cris foi falando, eu já separei. Vocês vão receber, eu não sei se vocês já participaram dessa dinâmica, mas é muito simples. Vocês vão receber um aviso na tela, Join Breakout Room. É só clicar, vocês já vão direto para a sala, já vão estar nos trios. E aí, na volta, tem uma contagem regressiva também, para a pessoa terminar a fala, tal, mas vocês já voltam automaticamente para o nosso grupo aqui. E qualquer problema também, mas eu acredito que não vai ter nenhum problema, tá bom? Então, vou abrir, então, vamos lá. Até já. Como foi? Deu para conversar um pouco? Foi legal? Já estão chegando, estacionando por aqui? Muito bom. Eu vou passar um vídeo para vocês agora, só para a gente começar a falar sobre esses novos tempos, essa nova forma que a gente está lidando com as coisas, né? Que pode ser assustadora ou não. Então, lá vai, vou passar para vocês aqui o vídeo. Vamos lá. O futuro on-life chegou. Já são mais de 8 bilhões de dispositivos conectados em todo o mundo. Em poucos anos, ultrapassaremos os 250 bilhões de dispositivos capazes de conectar pessoas, lugares, veículos, objetos e tudo o que se possa imaginar. A tecnologia deixa de ser um recurso e passa a ser parte do dia a dia das pessoas. Enquanto interagem, elas trabalham, viajam, constroem, cultivam, crescem, descobrem e consomem. Aliás, já reparou que a forma como as pessoas consomem também mudou? Cada vez mais ativo, hoje o consumidor busca muito mais do que produtos ou serviços de alta qualidade. Ele busca experiências,
Experiências que elevem sua percepção sobre marcas, produtos e serviços. Experiências que se tornam indispensáveis. A mesma tecnologia que molda a vida das pessoas constrói uma nova dinâmica de mercado ditada pela velocidade com que ela avança. E nesse modelo, poucos sobreviverão. A capacidade de desenvolver habilidades de adaptação ditará quais serão as empresas do futuro. Esse é o desafio da transformação digital. Quebrar paradigmas de mercado para oferecer o melhor, reagindo menos e agindo mais. Romper as barreiras de tempo e espaço através da tecnologia. Realinhar propósitos para construir uma cultura empresarial que fomente a inovação, enxergando na tecnologia não uma ameaça, mas as portas para um horizonte de infinitas possibilidades. Transformação digital é tornar isso possível, sem esquecer que no centro de tudo estão apenas e simplesmente pessoas. E que o único limite da revolução é o da criatividade. Lembre-se, transformação digital não é uma meta, é uma jornada. E é o caminho que te permitirá ser relevante em um mundo onde on e offline não se separam mais. Bem-vindo à era pós-digital. Bem-vindo ao On Life. Pois é, só que tudo isso, né, pode trazer algumas apreensões. Vocês com certeza devem saber, e eu não vou me prender muito, sobre o mundo VUCA, né? Está tudo tão acelerado, está tudo tão desenfreado, um dia é uma coisa, outro dia é outra, e aí muda, e aí vem uma pandemia, e depois do VUCA, o que vem depois do VUCA, né? O que vem depois desse mundo tão volátil, tão incerto, tão complexo, tão ambíguo, né? A gente tem diferentes formas de enxergar a mesma coisa, percebendo a visão a respeito de tudo o que está acontecendo, das mudanças que estão acontecendo, da colaboração que eu posso trazer do incerto. Se eu não tiver colaboração, eu não tenho como lidar com esse incerto, né? Se eu não tiver indivíduos e interações e essa clareza de papéis, de como que as coisas acontecem, eu não vou conseguir lidar com o complexo. E se eu não tiver essa agilidade para lidar com o ambíguo, nada acontece. Gente, mas tem muitas empresas que ainda estão lá no passado. E quem faz a empresa são os líderes. E o líder hoje, que ele não tiver o senso de propósito, que significa o M do Muvuca, ele também está aquém daquilo. Ele está aquém de prosseguir nesse mundo tão informatizado, tão tecnológico, né? E se a gente não olhar para essa questão do impacto global, de sustentabilidade de pessoas, de olhar para o abrangente, de olhar, sabe, para as atitudes de como eu estou neste mundo. Será que eu estou fazendo bem ou não estou fazendo para o mundo? As empresas e os líderes que estão por trás dessas empresas, se não pensarem no impacto global, não sei o que vai acontecer mais para frente, né? Então, o MUVUCA é justamente isso. Depois do VUCA, acelerou muito mais depois do que aconteceu conosco, né? A gente tem muitas variáveis para lidar, para pensar, para viver, para se ambientalizar. E eu sou um líder, eu estou aqui na frente. Eu estou na frente de tudo, eu estou puxando as pessoas com as minhas atitudes, com a minha forma de enxergar, com a minha forma de envolver. Por isso que a gente fala do eu conector, do líder conector e do líder conector. Se ele não souber conectar, se ele não souber envolver, ele não vai trazer as pessoas, ele vai agir conforme um olhar antigo, né? Além de tudo isso que a gente falou de VUCA, de MOVUCA, tem um novo normal. E o que é esse novo normal que todo mundo está falando? Eu vou convidar você, neste momento, a pegar seu celular e acessar um link chamado Mente, www.mente.com. Entra, por favor, acessa aí. E aí, eu vou perguntar para você o que é esse novo normal? O que é o novo normal para você? Aí você vai alimentar o código 5391-407. 5391-407.
O que é um novo normal para você? Como que você enxerga que é esse novo normal, né? O que é esse novo normal? Todo mundo está falando do novo normal? O que é isso? Alguém está com alguma dúvida? Pode começar a votar, já colocar. São 3 palavras ou 3 definições que você vai colocar aqui. A gente vai ter uma nuvem de palavras. O que é o novo normal? Como que você está vendo esse novo normal, né? De onde que vem essa... Depois de um VUCA que se transformou em MUVUCA, mente.com.br, não é isso? É isso aí. Ó, tá aqui, ó, www.mente.com. Acho que sem o BR. Sem o BR. Mente.com. www.mente.com. Autonomia, equilíbrio, responsabilidade, resiliência, fundamental, nova forma de viver, adaptabilidade, flexibilidade, tecnologia, equilíbrio, rapidez, responsabilidade, adaptação. Eu acho que essa é a maior de todas, né? A adaptação. Está bem equilibrado aí. A adaptação está sendo a mais votada até agora. Equilíbrio, tá vindo? Equilíbrio. Como que eu faço para ter equilíbrio nesse mundo muvucado que a gente está vivendo, né? Muito bom. Muitas contribuições aqui. Pois bem. Então, o novo normal nada mais é do que isso que vocês estão trazendo aqui, né? Eu aprendi a ter uma vida familiar e, ao mesmo tempo, ter o meu trabalho junto. Outro dia, eu estava numa reunião, uma pessoa falou assim, eu ouvi no fundo, né? Mãe, vem me limpar. Então, assim, isso é normal agora, esse é o novo normal. A gente está tendo uma nova forma de lidar com as coisas, com as situações, com a vida. E tem que ter esse equilíbrio. Eu me percebi, não sei se isso aconteceu com vocês, trabalhando 5 vezes mais do que eu trabalhava anteriormente. Muitas horas dentro do computador, muitas horas tentando equilibrar vários pratinhos, muitas horas trabalhando, estudando. Então, tudo isso tem uma forma da gente enxergar. Eu posso enxergar tanto para o bem quanto para o mal, né? Essas mudanças abruptas estão exigindo da gente, convidando a gente a ter novos comportamentos. Então, por exemplo, a gente percebeu que teve essa questão de consumismo, né? As mulheres compravam roupas, compravam maquiagem, compravam não sei o quê, o carro novo, não sei o... Teve uma diminuição disso. O simples está pegando lugar, o simples está vindo em primeiro lugar, né? A gente está tendo uma nova forma de mexer. E outro dia eu estava conversando até com o Thomas X. Schmitt, né, que ele é o que trouxe o capitalismo consciente para o Brasil. Ele falou assim, olha, tudo agora tem uma simplicidade embutida aí nas coisas, né? Mas tem pessoas que vão mudar, sim, e tem outras que não. Aconteceu o que aconteceu e vão continuar agindo tal qual era antes. Então, ela pode ser uma maldição ou uma bênção, né? Eu posso aproveitar tudo isso, fazer uma revisão de todos os conceitos da minha vida, das minhas ações, e mudar isso. Ou eu posso simplesmente falar, não vou me adaptar, isso é muito difícil, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Então, eu acho que o mundo está dando uma oportunidade para a gente rever muitas questões aí, inclusive e principalmente o papel da liderança. Então, o meu marido estava em home office aqui, ele recebeu uma ligação do presidente da empresa perguntando se ele estava bem. Para mim, esse é o papel de uma liderança que está se mostrando aí ultimamente no mercado, que está vindo e percebendo essas mudanças importantes dele se posicionar de uma forma mais humana, de uma forma mais próxima às pessoas que são da sua equipe, que estão junto com a sua equipe. Agora, como que é para liderar nesse novo normal, né? Eu vou ter um insight, depois do insight, eu vou colocar ele para transformar, para se tornar ação. Na hora que ele está funcionando como ação, eu tenho que repensar esse insight de novo. A coisa é muito rápida, é ágil, eu não tenho tempo para parar muito. E por isso que é importante ter conexões
com todos os liderados, com as pessoas, abrir, ser aberto, ser uma pessoa aberta para esse novo normal, né? Porque um sem o outro é inútil ou destrutivo, porque se eu não tenho a cabeça aberta para esses insights, se eu não tenho a cabeça aberta para utilizar uma rede de conexões ampliadas, pode ser catastrófico para a minha liderança ou catastrófico para a empresa onde estou, porque a liderança é que puxa a cultura de uma organização e que faz toda a transformação. E pensando nisso, gente, eu quero trazer aqui, olha, a gente está falando aí de uma liderança ambidestra, né? O que é uma liderança ambidestra? O que você acha que é melhor? Eu tenho um gerente mais cartesiano, ou um líder mais cartesiano, que pensa em planejamento, que pensa ipsis literis nas regras do jogo, ou eu prefiro ter um líder holístico, um líder que pensa no tudo, ele vai mais pelo sentimento, pelo feeling, ele pensa mais nas pessoas do que efetivamente no lucro ou no resultado, né? Como o cartesiano pensa. A liderança ambidestra é justamente isso. Ele ter os dois num só. Será que isso é possível? Como que eu consigo ter isso? Eu preciso ter isso. Para sobreviver nesse mundo onde eu estou tendo mudanças abruptas o tempo todo, eu preciso ter as duas forças comigo. Não é que esse pior ou melhor. Os dois precisam estar juntos, dentro de mim mesmo. Como que eu desenvolvo tudo isso? Como que eu faço para ter essa transição dentro de mim e suportar todas essas mudanças neste meio tempo? Eu tenho que ser ambidestro. E aqui eu vou trazer para vocês um vídeo do nosso querido. To give raises, you got to be turned on. What is the role of a leader? Well, the first one clearly is to be the chief meeting officer. To let everyone in the place know where you're going, why you're going there, and most importantly, what's in it for them to get there with you. People like to talk about where they're going, why they're going there, but they always leave out the third thing. When you come into a new job and you say, we want to change. Change is great. We got to do it. You forget people hate change. You've got to explain what's in it for them to change with you. So be the chief meaning officer and give meaning to every one of those people that are out there doing that job so that they understand why you're going where you're going. And they know what's in it for them. Better job, more pay, more flexibility, maybe nothing, if you can't say nothing. But you gotta understand that's one of them. Another part of a job, your job is to not give all these directives and not be the person getting rid of the clutter. Getting rid of clutter is a huge deal. You can't all of a sudden have bureaucracy. Let's go here, let's go there, then have 20 rules to stop the employees from getting there. You've got to break down all those little silos that occur, all those little bureaucrats who are checking the boxes in some layers, slowing you down. You've got to be the person we always use this analogy of curling. You see it every 4 years in the Olympics with the broom out in front of the thing. You've got to be brooming away the stuff that's in the way. You've got to be the chief broomer out there to get rid of things so people can act and do things. You've got to have, if you want to be, in my experience, and I've looked at thousands of managers in my lifetime, you've got to have a generosity gene. It's got to be in your body. You've got to love to see people promoted. You can't have a jealous vein where you can't, oh, Joe got promoted and I should have got that job, or Mary got this and Pete should have got it, or whatever. You got to enjoy people's success. You got to love people's success. You got to get in their skin and really be excited as hell for them. You got to love to give raises. You got to be turned on giving bonuses. It's got to make you feel great. And not, geez, I gave him a bonus and I didn't get one that big. None of those feelings.
You got to just get over them. And if I look at all the leaders I've seen, the best ones I've seen have this generosity gene. Ask yourself, do you have it? Or do you have a little small gene in there that's killing you, to give raises, killing you to see other successes and jealous in your body? You can't have it. Brush it out, clean it out. And then do you go to work every day, finally, to really have fun? Are your people having fun? Find all kinds of ways to win. There are small victories all the time, and celebrate every one of them. We found a way to bring a keg in on everything. Find a way to make little victories big victories. And if you get a lot of little victories, you'll get a big victory when you add them all together. But think of the job that way. Work is fun. And your job is to make it fun if you're a leader. Don't be some grinding horse's ass. If you're a boss, slap yourself. Think of the excitement and fun you can have in your job. Make it fun. Be the chief fun officer. So in my view, you've got a huge responsibility, most of you. God gave you a job where you are responsible for people's lives. It's a big deal. You got families you're responsible for. Make it a big success for them. You got one of the luxuries of life, to impact people's lives. Grab it, squeeze it, and take advantage of it. Muito bom. Eu quero ouvir um pouco vocês sobre o que a gente viu até agora. Se vocês puderem abrir o microfone, seria muito legal. Se vocês puderem compartilhar com a gente um pouco da sua vida, o que acontece para você como líder, como que você está enfrentando todas essas mudanças abruptas que nós estamos vivenciando, e olhando o que o Jack Welch está trazendo, né? Ele fala, olha, você tem que ter um gene de generosidade. Como isso impacta em você? E na minha opinião, compartilhando com vocês aqui a minha forma de enxergar tudo, isso é que leva o líder num primeiro patamar. Ele está enxergando o outro, ele está percebendo o outro no seu formato, na sua forma, ele tem esse olhar instigador, esse olhar de bondade, esse olhar de generosidade com os liderados. Eu gostaria realmente de ouvir um de vocês a respeito disso. Como que vocês percebem esse muvuca dentro do seu dia a dia, dentro das coisas que estão acontecendo na sua liderança? Priscila aqui, falando. Oi, Pri, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Eu acho que a primeira generosidade, acho que ela precisa ser com a gente. Porque a hora que a gente se insere dentro do grupo, dentro do mesmo contexto, a gente de verdade consegue exercitar empatia. De falar, talvez hoje não seja o meu melhor dia, então assim, eu consigo entender quando não é o seu melhor dia, e eu me sinto à vontade para sinalizar que a gente também não carrega aqui nenhum tipo de capa, né? Não ocupa aqui o papel de super-herói. Eu acho que esse exercício de se colocar na mesma mesa e não fora desse contexto, eu acho que gera uma sensação de pertencimento a um grupo, de falar, realmente nós estamos juntos e ninguém solta aqui a mão de ninguém. Então, hoje, se você, meu líder, sinaliza que você precisa de suporte, acho que o time se sente mais à vontade e confortável para, de repente, naquele momento, assumir uma postura de liderança frente àquele grupo. Então, acho que acaba que essa generosidade gera um empoderamento e esse sentimento de pertencer. Priscila, acho que você leu todo o treinamento, você leu tudo que estava aqui escrito. Que bom. A gente compactua de pensamentos similares, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Obrigado pela sua contribuição, Priscila. Que voz linda! Diga, Jorge. Eu penso que é comum, até na própria fala do Jack Welch, que quando nós nos posicionamos diante do outro, há uma tendência, quando a palavra líder se estabelece, de dizer eu sou mais, o outro é menos.
E quando nós aceitamos uma relação de igual para igual e compreendemos o papel de cada um, e cada um sabe qual é a parte que lhe cabe nesse latifúndio, as coisas ficam mais fluidas. Começa aceitando que seres humanos ocupam papéis diferentes, mas têm capacidades, dons, habilidades, competências que devem, no seu conjunto, ser mais do que a união individual de cada um. Então, eu penso que o primeiro grande olhar é que eu sou mais ou menos, o outro é mais ou menos. Eu tenho meus dias melhores, meus dias piores, o outro tem seus dias melhores e seus dias piores. Mas eu vou necessariamente enxergar aquela pessoa que está trabalhando comigo no meu grupo como um igual, só que com papel diferente. Muito bom, Jorge. Olha, aqui a gente só tem um time campeão, né? São líderes incríveis. Eu estava uma vez num workshop e eu falei assim, como que você exerce seu protagonismo, né? Eu perguntei para a liderança e uma gerente virou para mim e falou assim, quem tem que ser protagonista é a minha equipe. Eu coloco eles na frente e eu dou suporte, né? Eu falei, eu me arrepiei inteira. Eu falei assim, então tá, dei a caneta para ela, eu falei, agora você pode dar o treinamento, né? Então, assim, para mim isso é o papel da liderança, eu dar suporte, eu colocar as pessoas para brilhar, e é o que o Jack Welch está falando aqui, né? É justamente isso, da gente ter esse olhar de generosidade e dar espaço para as pessoas se manifestarem, né? Mas a gente, olha só, nós temos aqui muitos conceitos que a gente vem trazendo e, ao mesmo tempo, esse é mais um deles, né? Quando a gente fala dos 2 eixos da liderança humanizada, é justamente isso que a Priscila trouxe, né? Eu tenho que ter uma recepção do outro. O que é recepção, né? Eu vou receber o outro, eu vou abraçar este outro, eu vou olhar e sentir todo o campo que está à minha volta. Como que eu sinto esse campo, a energia? Porque pode ser que alguém vira para você e fala, eu estou ótimo, mas por dentro ela está se matando, né? Então, como que eu percebo isso? Eu estando atento. Eu olhar para dentro dos olhos dessa pessoa e ter uma qualidade de escuta, eu estar aberto para o outro. E o que a Priscila disse, olha, eu preciso ter uma expressão genuína da minha pessoa. Eu preciso mostrar a minha vulnerabilidade. Eu preciso dizer que eu estou bem ou não estou bem. Não tem mais líder herói. Nós estamos falando aqui de iguais. Quando eu mostro para você que eu também sinto, eu mostro que eu sou humano. E quando eu estou nesse espaço de ser humano, eu abro, eu gero uma abertura. Se eu falo o que está passando dentro de mim, é lógico que a gente vai falar depois de uma forma que não quebre essa relação de confiança, porque tem muitos liderados que enxergam na liderança um norte, um caminhar. Então, como que eu sou eu mesmo, estou nesse espaço de autenticidade e, ao mesmo tempo, lidero um grupo, mesmo nesses momentos tão estressantes que nós estamos vivendo ultimamente, né? Então, é muito disso, né? Até mesmo que a Priscila trouxe, eu agradeço muito a sua contribuição, Priscila, mas se eu enxergo os meus sentimentos e eu percebo assim, infelizmente a gente está num mundo onde as pessoas, elas pouco sabem falar sobre seus sentimentos. Ah, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei, ela não sabe que ela está sendo esbarrada nas necessidades dela, né? Ah, aquela pessoa gritou comigo, eu estou me sentindo, não sei o que eu estou sentindo, né? Estou sentindo incomodada, eu tenho que nomear, eu tenho que dar nome para os meus sentimentos. A minha necessidade de respeito foi aviltada, eu preciso perceber isso. E nesses momentos, eu ter capacidade de perceber os meus sentimentos, perceber que necessidade minha que está sendo aviltada e saber me colocar, saber fazer um pedido para que aquela relação seja mais produtiva, né? Eu vou até ler isso daqui que a Brené Brown traz, ela tem um livro muito legal que ela fala da coragem de ser imperfeito. Muitas vezes a gente tem
um limite para falar, a gente acha, se coloca nessa barreira de colocar a sua vulnerabilidade, de falar o que você está sentindo. E muitas vezes, o que acontece? Eu me nego. Eu nego a mim mesmo como ser humano, como pessoa. Eu preciso olhar para dentro de mim e entender, porque senão eu posso criar ganchos com as crenças limitantes ou com os limites do outro, da minha própria equipe. Então, é importante, sim, eu ser autêntica, falar de mim mesmo, né? Falar das minhas vulnerabilidades, abrir, mostrar o que eu estou sentindo, as minhas necessidades, né? E ter, sim, coragem de ser imperfeito. Aqui, gente, nós estamos trazendo aí quais são as habilidades indispensáveis para o profissional do futuro. Aqui ele está trazendo, a inteligência emocional é a primeira de todas, é a primeira, porque se eu me desestabilizo, eu não consigo levar isso adiante, eu não consigo levar a minha liderança adiante. Essa estabilidade emocional, e para isso, quando eu tenho inteligência emocional, eu tenho o quê? Eu tenho que ter um autoconhecimento gigantesco, tenho que buscar me conhecer, tenho que olhar para mim, eu tenho que pegar os espelhos e olhar para esses espelhos, né? A criatividade para lidar com esse mundo extremamente mudado, onde eu não tenho mais aquele velho recurso que eu tinha anteriormente. Meu mundo mudou, o mundo mudou. Outro dia tinha aqui na minha cidade um outdoor escrito assim: o mundo mudou, graças a Deus, porque do jeito que estava antes, não dava mais para a gente sobreviver neste planeta. E para isso eu vou ter que ser criativa, vou ter que me reinventar diante de tudo o que está acontecendo. A capacidade de resolução de problemas complexos, isso acontece com a gente o tempo inteiro, né? Os problemas cada vez mais complexos. Saber tomar decisões mesmo na incerteza. Eu não sei o que vai acontecer. Eu coloquei um planejamento, mas a gente sabe que os planejamentos não são mais de longo prazo. No meio do percurso eu vou ter que rever tudo, né? E eu tenho que me jogar, me lançar, mesmo na incerteza. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho que fazer, eu tenho que tomar decisões mesmo sem saber o que vai acontecer, né? E essa questão da conexão, se eu não souber trabalhar em rede, se eu não souber isso que a gente está propondo com a Evolute, inclusive, é um trabalho em rede, é base de confiança total. A gente se... Olha, outro dia o Alan falou assim: Cris, eu falei, eu estou com dificuldade de achar coisa no Zoom. Ele falou, me dá a sua senha. Claro, toma minha senha, está aí. É confiança total nessa rede. Nós temos confiança uns nos outros, mas a gente construiu isso. Se for olhar, a gente se conhece há pouco tempo, mas se não tem a base da confiança para eu trabalhar em conexão, se o líder não confiar na sua equipe, não dá, não vai dar mais passos, não vai caminhar, né? Se eu não tiver esse olhar para o outro mais apurado do ser humano, porque o que vai importar mais daqui para frente são as habilidades humanas. Se eu não tiver esse olhar para pessoas, eu vou estar impactado, sabe? Por tudo que está acontecendo no mundo. Assim, nós sabemos que muitas pessoas vão mudar e outras não vão. Então, nós estamos tendo uma grande oportunidade para mudar a nossa forma de gerir pessoas, né? Esse pensamento crítico de analisar várias coisas ao mesmo tempo é fundamental, é importantíssimo, de eu perceber, é aquilo que eu falei da liderança ambidestra, eu ter esse olhar crítico, olhar processual, olhar de pessoas, olhar holístico sobre as diferentes coisas, né? E saber coordenar todas essas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. O fundamental é importante, né? Essa flexibilidade e, gente, lifelong learning. Eu vou aprender para o resto da minha vida. Olha só quantas coisas eu aprendi. Eu aprendi a mexer com Zoom, eu aprendi a mexer com aquele, como que chama? InShot, que é de editar vídeos. Eu aprendi a fazer tanta coisa nessa pandemia. Eu conheci o Alan, que eu não conheci ele nem pessoalmente. Vocês já pararam para perceber no tanto que a gente está aprendendo? Eu acho que esse tempo de pandemia eu aprendi exponencialmente coisas. Tantos cursos abertos. Vale a abertos. pena conhecer o Alan pessoalmente, ver um ser humano fantástico. Olha, mas
Eu já confio nele, dei até a senha do meu Zoom para ele, sem conhecer ele pessoalmente, você imagina. É um ser humano fantástico, é isso mesmo. Então, gente, você olha está falando quantas... aí, Cristiane, tem um Oi. autor, Eric Berne, que ele diz o seguinte, que saúde mental, nesses dias que nós estamos vivendo, é ter consciência, flexibilidade e opções. Quando nós juntamos essas três coisas, nós estamos abertos para manobrar com uma certa dose de empirismo nesse mundo tecnicista. Muito, que contribuição espetacular. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, muito obrigada. Então, olha só, e não adianta a gente só ter discurso, né, Jorge? Eu falei assim, o mundo mudou, eu também mudei, eu também fiz isso, mas eu preciso praticar, eu preciso colocar em prática tudo isso que eu estou sendo vasculhado, sendo movimentado, sendo olhado, eu preciso praticar, eu não posso mais ficar no discurso, eu preciso demonstrar isso, eu preciso praticar isso, né? E perceber todas as transformações que estão acontecendo no mundo, e principalmente em mim. Dar essa liberdade interior e interna para que eu também possa me transformar. E como que eu posso fazer isso? Por exemplo, o Jorge aqui, no final desse workshop, com certeza ele vai dar um feedback. E eu vou olhar e ouvir com os meus ouvidos bem atentos para eu poder sempre melhorar, né? Sempre inovar, sempre transformar o meu mundo. E aí eu vou transformar os outros mundos também. E por isso que é fundamental a gente distinguir o que é transformação de mudança. A mudança, eu vou mudar meu cabelo, vou tingir de outra cor. A transformação, eu vou raspar o meu cabelo, né? Então, a transformação é deixar o que era antigo para trás e aderir ao novo, e fazer coisas novas, e fazer a inovação, a mudança, ela ficou para trás. A transformação, ela vem com tudo. Ela é um novo formato de lidar com as situações. Gente, eu estava aqui, estou conseguindo caminhar bem, eu vou parar de compartilhar a minha tela. Eu queria perceber de vocês, ouvir de vocês, como que nós estamos até o momento, como que vocês estão percebendo que estamos caminhando até o momento. Eu gostaria de ouvir algumas palavras de vocês. O que vocês podem trazer para a gente? Minha contribuição nesse momento é pequena, porque eu cheguei atrasado. Eu tive muita dificuldade para entrar na sala, não aceitava a senha. Eu tive que limpar o cache de computador, reinstalar Zoom para conseguir acesso. Mas é essa a pegada que eu esperava. Que bom, Jorge. Obrigada. Eu acho que, por enquanto, a gente está sendo bem convidado às reflexões aí, né, Cris? Entendendo um pouquinho dos caminhos pensativos. Foi bacana essa primeira atividade também em grupos menores, que a gente já pôde se conhecer um pouquinho melhor ali, né? E para mim faz todo sentido essa questão de autenticidade, né? De olhar o outro. Eu acho que essa questão da pandemia, né? E tudo isso que a gente vem vivenciando trouxe um pouco mais em evidência que existe uma pessoa só, que é a pessoa física e jurídica. Não existe aquela coisa de o profissional e aqui o pessoal. E no profissional eu tenho que ser o forte, o que não demonstra as emoções, o que está 100% conectado o tempo todo. E agora a gente é obrigado a entender, né, que não, é uma pessoa só com necessidades, carências, situações pessoais, as pessoas vão ao banheiro, né? Comecei falando para vocês, Cris, não estou abrindo a minha câmera ainda, porque eu estou no banheiro. E é assim o dia inteiro, porque o número de conexões, embora à distância, ampliou muito. A gente passa muito tempo em reunião. Então, as pessoas vão ao banheiro, comem, dão comida para o filho, alimenta cachorro, estando conectado, né? Então, eu acho que isso trouxe um pouco mais de sensibilidade para todo mundo. E faz muito necessário a gente, como líder e quem está aí buscando isso, sentir, respeitar essa sensibilidade também, né? Muito obrigada, Rê. Mais alguém? Eu gostaria de ouvir mais alguém.
Quem que poderia? Eu acrescento a empatia aí ao que Renata falou, né? Acho que essa sensibilidade para compreender faz parte do olhar, né? Eu coloco o olhar do outro. Então, a empatia é importante e também, em relação àquilo que você falou, da confiança em Alan, sem nem conhecê-lo pessoalmente, eu acho que hoje a gente vive isso. Pode trabalhar em home office, pode se conectar com pessoas que estão em outros lugares do Brasil, do mundo, e a gente ter essa empatia, essa confiança que se dá também por uma base de valores semelhantes, né? Porque essas conexões, queira ou não queira, acabam se formando em grupos que vão tendo alguns valores que se assemelham, que se conectam, né? Uhum. Muito bom. Muito bem. Nós chegamos aqui até metade do nosso caminho, e aí eu quero convidar vocês a fazer uns 10 minutinhos do intervalo para ir no banheiro de verdade, se conectar, né? Comer alguma coisinha, mas a gente vai respeitar os 10 minutos mesmo, para a gente voltar para cá e continuar, porque tem uma jornada ainda pela frente, tá bom? Pode ser? Então, daqui 10 minutos a gente volta aqui com vocês. Esperamos por vocês, então. Tá bom? E assim por diante, numa sequência rápida e lógica, de 1 a 20. Vocês precisam contar, tá bom? Então, Lívia, vamos ver se ficou entendido como que é esse exercício. Você pode explicar para a gente, por favor? A gente vai ficar em grupo na sala e vamos ter que contar até 20, sendo que uma pessoa vai falar de cada vez. E como não vai ter uma combinação prévia, a gente não pode repetir o mesmo número. Se repetir, volta ao início da contagem. Perfeito. Pode ter algum tipo de sinal. Dá-se italiana, falar com a mão. Ô, Cris. Dá-se italiana, falar com a mão. Oi. É isso que eu ia perguntar, se pode ter algum tipo de mímica de sinalização. Não, não pode. É simplesmente contar de 1 a 20. Então, não tem combinado, não tem estratégia, não tem nada. É só contar de 1 a 20. Tá bom? Vamos lá, Marô? Me ajuda a separar as salas, por favor? Vamos lá, já estão separados. Posso? Vamos lá. Mesma coisa, só clicar no Join e já vão para a sala. E na volta, vocês voltam automático. Valendo. E aí, pessoal, como que foi? Conta para mim. Até 11. Vocês chegaram até 11? A gente está aprendendo a contar. A gente foi até 15. Até 15? Nós fomos até 16. 16. Ninguém chegou até o 20? Sem poder articular. O quê? Muito difícil sem poder articular. Pois é. Para que vocês acham que eu trouxe? Fala, Cris, você ia falar, desculpa, eu cortei. Não tem, ninguém combinou a sequência, não planejou com quem que ia falar, então... Cristiane, eu não sei se assim, não dava para combinar, mas talvez desse para perceber, eu não sei se a ideia do exercício foi esse, a gente trabalhar um pouco a percepção, porque se a gente começasse a perceber, se um fala um, outro fala dois, sem combinar, talvez andasse. Mas aí precisaria de mais tempo para a gente conectar. Conectar e ver, né, as pessoas. Exato. Então, perceber. Quem vai falar? Quem vai falar? Exato. Perceber, que a gente perceber que se um... Acho que o caminho conhecido é mais simples, né? À medida que você já sabe que aquele 5 é do fulano, ninguém vai falar aquele número, né? Você vai entender o espaço que é do outro. Nós chegamos nesse entendimento, né? Mas demorou, então não deu tempo de concluir. A questão talvez seria todos perceberem isso, né? O nosso 1 era sempre 1. Eles 1, 2 e 3 eu acho que ficou claro no nosso. Depois. Mas na verdade, eu acho que foi isso. Não sei se é a minha sugestão. Ótimo, Marcos. É justamente essa sensibilidade que a gente convidou. Nós falamos aí de uma liderança humanizada. Essa liderança humanizada nada mais é do que eu perceber pelo olhar o que o outro está pensando, o que ele está sentindo. Eu perceber qual é o passo que ele vai dar. Eu estou junto com a pessoa integralmente. Essa liderança humanizada é justamente isso. Mas o que acontece? Você tem que atingir 20, a sua meta é essa.
Muitas vezes a gente é o olhar do líder cartesiano e deixamos de ser uma liderança ambidestra, da sensibilidade, do tocar o outro. A gente fica preocupado com o resultado. Eu tenho que chegar aí, mas eu não paro para perceber o contexto todo. Eu não paro para perceber o campo. Vocês sabem o que é o campo? O campo morfológico? Qual é essa energia que tem das pessoas? O que eu estou sentindo aqui? O que está acontecendo? Estou me conectando com o outro? Eu estou olhando no olho dela? Aqui, olha, está difícil, mas eu estou olhando nos olhos dessa pessoa, né? Mesmo com as câmeras, eu sei que aqui impede a gente um pouco disso, mas a liderança humanizada é justamente isso. É a gente ter essa percepção, parar de olhar para resultado só e olhar para a pessoa. E eu ia até convidar vocês a fazer um segundo momento, uma segunda tocada, todo mundo de olho fechado. E vocês contarem, tentar perceber qual é o tempo do outro. Eu vou contar para vocês. Eu fiz essa vivência, é lógico que foi ao vivo e a cores, numa empresa, na Martin Brauer, e chegamos até o 20, e metade do grupo estava de olho fechado. Metade. Sabe por quê? Quando a gente se conecta com a presença, eu estou presente, eu abro espaços para essa conectividade que o Alan falou aqui. Sincronicidades são sincronicidades e também é quando eu abro esse espaço, eu me dou essa liberdade. Mas como que eu faço isso se eu sou cobrado por resultado e eu cobro o resultado o tempo todo? E eu estou focado só no resultado. Se eu estou focado só no resultado, eu não sou ambidestro. E aí as coisas podem degringolar, né? Então, assim, o que eu trouxe aqui é assim, eu estou tão ansioso para dar resultado, eu estou tão ansioso que eu perco a mão de mim mesma, eu saio de mim, né? Então, todas as mudanças que estão acontecendo, eu estou assoberbada de ansiedades. O mundo está super ansioso. Quem aqui não é ansioso? Quem aqui tem uma apresentação para fazer, vai conversar com um grupo para falar sobre a liderança da nova era e não fica um pouco ansioso? Hã? Temos vários líderes de empresas distintas, diferentes, e a gente não fica ansioso? Fica, dá aquela pontinha de ansiedade. Olha só, 85% da população brasileira, 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno mental. E quando a gente fala de liderança, a gente tem que olhar para isso. Esse transtorno mental, as pessoas estão ansiosas, né? Então, assim, aquele friozinho no estômago, é que nem o Roberto Carlos falava, eu ainda sinto as minhas mãos suando toda vez que eu subo no palco. Ela é fundamental também, ela vai me mover para um outro lado, mas ela não pode ser tóxica. Se ela for tóxica, ela vai sair do meu controle. E quando ela sai do meu controle, eu não consigo tomar decisões acertadas. Eu vou botar os pés pelas mãos. Eu me perco de mim mesmo. Eu não atuo na minha presença. E esse exercício que eu fiz com vocês é justamente para a gente pensar nessas questões. Se eu fico ansioso para acertar, eu perco a mão. Eu perco completamente a mão. É bom ter aquele frissonzinho, aquele lembretezinho, olha, você é bom no que você faz, tá? Então vai lá e faz melhor. Sim, aquela ansiedade que não é tóxica. Então é importante a gente administrar isso daqui, gente. E se isso não fosse importante, não seria matéria da Harvard Business Review. Ela foi matéria da Harvard Business Review, essas questões todas aqui. Para eu montar esse slide, foi lá que eu olhei. Então, assim, lá eles estão até dizendo, né? Como que a gente pode ter essa ansiedade como nossa aliada? E a primeira coisa é aquilo que eu falei para vocês do autoconhecimento. Eu preciso saber o que me gera esse transtorno. E vou dizer para vocês, tem dias que eu estou um pouco ansiosa, eu falo assim, opa, vamos parar com isso aqui? Esse pensamento que você está tendo, ele tem algum significado? Ele vai te ajudar em algo? Se algo der errado, você vai morrer? Não. Então, continua. Mas por que isso está aparecendo aqui para mim? E eu paro para perguntar, por que eu estou ansiosa? O que está acontecendo? E outra, gente, essa pergunta, por quê?
ela entrega crenças limitantes, porque eu vou me remeter lá no passado, né? Se eu faço um porquê, em vez do para que eu estou sentindo isso, eu vou juntar com uma crença limitante, porque vai me remeter a passado. Então, como que eu vou perceber a minha ansiedade? Para que eu estou ansioso? O que está provocando essa ansiedade? Eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso olhar para mim. Não é olhar para fora, para o externo, é olhar para mim. Né? Quando a gente tem essas situações e olhar para essa ansiedade, até a Priscila começou a falar, primeiro eu preciso ter autocompaixão, eu preciso ter autoempatia, olhar para mim. No primeiro lugar, antes de ser líder, eu sou pessoa. E é aqui que eu quero convidar vocês, nesse momento. Se antes de eu ser líder, eu sou pessoa, eu preciso me organizar, estar em equilíbrio, estar na minha presença, saber administrar essas situações do dia a dia da melhor forma, para eu não bater, colocar as mãos, os pés pelas mãos, sabe? E aí eu preciso olhar para essas questões, para ter uma liderança, sim, que eu vou mostrar a minha vulnerabilidade, mas com cautela, né? Não dá para eu falar assim, não, mas é que eu sou autêntica, e lá abre uma reunião e debula em lágrimas. Espera aí, tem um limite. A liderança, sim, ela tem uma responsabilidade de trazer a equipe junto, né? De estarem todos conectados, mas se a pessoa, primeiro lá, o líder está desesperado, isso é complexo. Sim, eu vou mostrar, olha, eu estou um pouco ansioso com essa questão e juntos vamos buscar as soluções. Como que nós vamos buscar essas soluções? Vamos compartilhar essa responsabilidade. Vamos conversar entre as equipes. Vamos falar com as pessoas, né? E é importantíssimo que a gente tenha uma infraestrutura para lidar com essas situações. Por exemplo, você pode ter um coach, você pode ter o seu marido, a sua esposa, ou alguém de sua inteira confiança, que você pode debulhar tudo que está passando dentro de você, porque às vezes está incontrolável, mas eu preciso ter uma válvula de escape. Eu preciso falar aquilo, mas fala para a pessoa certa. Uma terapeuta, ou alguma forma. Por exemplo, como que eu faço para estar no momento de presença? A psicologia, ela traz algumas coisas. A Renata já conhece isso, a Renata Sartori, que eu já apliquei isso com a equipe dela. Fala simplesmente isso para a sua ansiedade. Para! Isso é uma forma de você estar presente. Pega numa cadeira, se você está numa reunião, segura uma cadeira. É para mostrar que você está presente, que você está ali, naquele lugar, sabe? Então, essas são algumas estratégias para você sair da ansiedade e voltar para si. Sair de querer só resultado em vez de olhar para as pessoas, né? Quando a gente reconhece e aceita as nossas emoções, fica mais fácil administrar. Não vamos vestir mais capa de super-heróis, não tem mais lugar para isso, né? Esse mundo que a gente está vivendo está muito complexo. Não dá mais para a gente botar capinha com aquela cueca em cima da calça e assumir, sabe, esse papel, porque não nos pertence mais. A liderança hoje, ela tem que estar próxima às pessoas, né? E aqui a gente vai propor um outro exercício com as estruturas libertadoras. Entendendo, gente, que nada é pessoal. Então, a gente vai precisar de uma pessoa do grupo ou do trio que fala, olha, acabou seu tempo. E a pessoa para de falar, tá? A gente vai ter que administrar o tempo que foi dado para você. Então, é um pitch. Se você tem Instagram, é 1 minuto. Então, você tem que falar, pá, tudo que você quer falar. E 1 minuto, gente, parece que é pouco tempo. 2 minutos é muito tempo. Se você concatenar suas ideias direitinho, você vai estar aí 2 minutos para falar de si. Então, no trio, eu vou ter 3 personagens. Um vai ser o cliente, ou a pessoa que vai trazer o seu desafio, né? Qual é o seu principal dilema para a ação como líder? Então, ela vai trazer o seu desafio, esse cliente. Ele vai ter 2 minutos para falar isso.
Aí, depois, os consultores, eles terão 2 minutos, que são os outros 2 que estão no grupo, 2 minutos para fazer perguntas de esclarecimento. Me fala mais sobre isso. Conta para mim, né? Nesse momento, o cliente ele vai fechar a sua imagem. Ele vai chegar ali no botãozinho de vídeo, ele fecha, ele só vai escutar, tá? Vai escutar as perguntas dos consultores. Aí depois, os consultores, nesse mesmo embalo, eles vão falar, olha, eu acho que seria interessante tal coisa. Ele vai trazer algumas soluções, né? Eles vão gerar ideias, os consultores geram ideias, sugestões. Com a câmera fechada, o cliente vai ouvir em 3 minutos todas essas sugestões. E depois o cliente ele vai abrir o seu vídeo e ele vai dizer em 1 minuto o que ele pensou, o que ele percebeu. Se vocês quiserem tirar uma foto dessa imagem para vocês guardarem, pode ser interessante, pode tirar uma foto. Então, o que vai acontecer? Os 3 vão passar pelos três papéis. Então, vamos supor que está a Cris, a Renata e o Marcos num trio. A Renata vai ter o momento de ser cliente, depois ela vai ter o momento de ser consultora, tá? E a gente vai passar, os 3 terão essa oportunidade de ser clientes e consultores. Tudo bem? Já tiraram foto? Eu vou parar de compartilhar. Já tiraram foto? Tiraram foto. Já? Muito bem. Cris, você me escuta? Quem que está falando? Oi, é a Renata. Eu fiquei com uma dúvida só. Vamos lá. No segundo passo, né? São 2 minutos onde os consultores fazem pergunta para o cliente já vai estar com a câmera fechada aqui e está falando que ele apenas escuta. Então, esse cliente não pode responder às dúvidas, às perguntas dos consultores? Não. O segundo momento, o terceiro momento é que ele fecha a câmera. Quando os consultores fazem a pergunta, ele está aberto e ele vai responder. Perfeito. Tá? Eu vou pedir para você, cadê? Para o Helder repetir para mim, por favor. Quem? Helder, pode ser você, Marcos, já que você pegou a palavra. Por favor, o que foi o exercício? Antes eu quero tirar uma dúvida. Claro. Eu já digo que foi o exercício e já tiro a dúvida. Primeiro, o cliente vai trazer algo em 2 minutos. Depois, os consultores, 2 consultores, vão fazer perguntas a esse cliente para entender o que é isto. Isso aí. Que ele quer saber. E depois, em 3 minutos, os consultores vão chegar a uma conclusão, chegar a alguma resposta em 3 minutos para dar a este cliente. Por fim, e nesse momento o cliente fica com a câmera fechada. Por fim, no último minuto, o cliente diz o que ele recebeu, que ele captou desses 3 minutos. É isso? Perfeito. O que eu não entendi de que assunto vai ser essa abordagem do cliente? O que o cliente vai entregar? O cliente, ele vai trazer um dilema que é dele. O cliente pode ser você. Por exemplo, olha, eu como líder passo por uma situação XPTO, né? Eu tenho dificuldade, sei lá, vou aqui inferir, né? Eu tenho dificuldade de olhar nos olhos da pessoa e falar minha vulnerabilidade. Por exemplo, aconteceu outro dia de uma pessoa liderada minha que chorou copiosamente na minha frente. Eu não sabia como lidar com essa situação. Isso pode ser um dilema, uma situação de liderança que eu enfrento no meu dia a dia. E aí eu vou trazer isso para o grupo quando eu estiver no meu papel de cliente. Qual que é o meu dilema? Qual é a minha maior dificuldade como líder, né? Eu trago isso, os consultores vão escutar, vão fazer perguntas depois e vão trazer a visão deles a respeito desse assunto que talvez você tenha dificuldade. Tudo bem? Cris, posso tirar uma dúvida? Opa, vai lá.
Uma dúvida, existe interação entre os consultores e o cliente no momento que ele está com a câmera fechada? Ele responde as perguntas dos consultores ou é só uma troca de perguntas entre os consultores? Não, vamos lá, vou repetir. É assim, obrigado pela pergunta, Patrícia. Num primeiro momento, o cliente ele vai falar o seu dilema, né, em 2 minutos. Num segundo momento, os consultores vão perguntar com a câmera aberta ainda para o cliente para esclarecer algumas dúvidas que ele tenha trazido nesse dilema, tá? No terceiro momento, o cliente fecha a câmera e só os consultores conversam entre si, tá? E ele só escuta. Ele nem vai olhar, não vai fazer, sabe, aquelas caras e bocas para não inibir o que os consultores estão trazendo. E no último momento, o cliente ele vai dizer o que ele pensou a respeito, o que ele acha a respeito das colocações dos consultores. E nesse momento, os consultores não falam, só escutam o cliente no fechamento. Tudo bem, gente? Agora então, tá assim, claro. Obrigada. Obrigada, Paty. E assim, olha, por favor, isso não é pessoal. Se a pessoa... é importante ter uma pessoa que vai cronometrar e vai colocar lá o tempo de cada um. Já vocês, na hora que vocês forem para a sala, já determina quem é, para vocês não perderem tempo distribuindo isso, tá bem? Eu posso, Cris, eu posso mandar as mensagens, mas as mensagens vocês viram que são pequenininhas, né? Ela parece uma letra pequena, então, às vezes, uma pessoa fica atenta na tela, né? Cris, eu só quero tirar uma dúvida aqui. Em relação ao terceiro momento, né, que é o momento que os consultores estão falando entre si, né, e o consultor e o cliente, né, ele está só ouvindo, a interação entre os consultores é apenas entre eles. Assim, eles estão falando do cliente, mas nunca para o cliente, correto? É como se o cliente fosse uma mosca ou tivesse com a escuta na sala, né? Ele está lá ouvindo atrás da porta os consultores falando dele na terceira pessoa, é isso? É isso aí, perfeito. Então, beleza. Por isso que a gente convida o cliente a fechar sua câmera. Fechado, tá? Entendi. Tá bom? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Só então, Amarô, alguém? Sim, Quem? só mais um ponto. Esse é o foco do desafio aqui. Vamos buscar um desafio focado, Álvaro falando. Um desafio voltado para o segmento da área de liderança. Isso? Sim. Eu, como líder, tenho um dilema, um desafio X, que é seu, e aí você vai falar sobre esse dilema. Tá bem? Tudo bem, Álvaro? Sim, vamos supor, eu não tenho liderados ainda, mas eu tenho dificuldade de exercer a minha liderança, porque assim, eu não tenho liderados, mas eu tenho que assumir a frente de um projeto, eu tenho que ser líder com a minha família, né? Então, assim, dá para a gente adaptar nesse sentido se eu não tenho liderados comigo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, vamos lá, vamos para a sala. Vamos lá, tá tudo boa criado. Atividade para vocês. Eu vou avisando e vocês vão ter mais tempo dessa vez, né? Então, todos em trios aqui. Muito bom! Estamos todos de volta. Vou pedir para vocês abrirem o microfone e me contar como foi essa experiência. Você precisa dar mais 20 minutos para a gente terminar o exercício. Gente do céu, eu quero levar o Álvaro e a Amanda para mim, Cris. Olha, uma empresa ótima, hein? Foi terrível o desafio do tempo. Mas foi muito rico. Mesmo com pouco tempo, foi muito rico, né? Porque você poder ajudar, ser ouvido e ouvir é muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu lidar relativamente bem com o tempo, praticando muito essa questão de ouvir e respeitar mesmo o tempo do outro, assim, a gente encaixou aí. Os bilhetinhos ajudaram muito. Mantenham esses bilhetinhos em todos os exercícios desse tipo no Zoom, porque eles foram fundamentais para que fluísse bem. E eu fiquei agradavelmente surpreso com meus companheiros de viagem, com a clareza e como puderam, em pouco tempo, ter contribuições significativas.
Delícia. Ô, Jorge, eu queria trazer um ponto aí, complementando a sua fala, que para mim foi muito interessante, como uma pessoa que talvez não está mergulhado na nossa rotina, consegue enxergar algumas coisas que a gente não consegue enxergar com tanta clareza e com tão pouco tempo, né? Mesmo sem perceber. Foi muito interessante que quando eu compartilhei a minha situação, o Álvaro e a Amanda ficaram lá se debatendo, nossa, delicado e tal, não sei o quê. E aí teve uma hora que eles falaram uma coisa que me deu um start, quando eu falei, gente, vocês me deram uma luz. E muito bacana, foi muito bacana. Então, eu acho que, e aí, para mim, fica uma dica, né? O quanto que a gente precisa compartilhar e ter uma rede de trocas, compartilhamento mesmo, que não seja só no ambiente de trabalho, porque alguém que está de fora consegue nos ajudar e entender, né? Nos trazer alguns insights que a gente não percebe. Por isso não, Adri, a gente pode criar deste grupo esse grupo. A gente pode fazer. Estou dentro. Então, a gente pode criar aqui, né, papos, sei lá, mensais, e a gente pode se encontrar e ter esses momentos de conversa, né, que a gente pode facilitar a partir da comunicação não violenta, a partir de vários exercícios. Cristiane, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, pode ser? Claro, Marcos, por favor. Se a gente se percebe fazendo ou tendo feito esse tipo de conversa, muito boa, nas organizações, e se não, quais são as barreiras, né? O que é que a gente... A minha resposta, a minha hipótese é de que não. Eu nunca tive uma conversa dessa com ninguém no meu trabalho. Eu estive há 11 anos numa determinada atividade específica. Então, que barreiras a gente tem enfrentado para a gente sair daqui do curso e fazer isso na organização, escutar, né? Eu estou achando muito bacana de todo o curso até agora, a gente tem ouvido muito a palavra escutar, compreender. Então, que barreiras tem nos feito não dar esse passo adiante? Eu tive um grupo que, assim, o líder falava assim, não, mas isso é impossível, não dá para fazer, isso o quê? Aí eu perguntei, como que é? Ele falou assim, não, porque os liderados são liderados, a minha vida particular é outra, né? Então, como que você consegue gerar relações de confiança se tem essa separação, né? Isso, para mim, é o primeiro ponto. Então, como que eu levo isso para dentro da organização? Eu levo isso para dentro da organização se eu estabeleço relações de confiança a partir de mim, onde eu mostro a minha vulnerabilidade, é lógico, é aquilo que a gente falou, né? Eu não vou sair para exacerbando essa minha mostra de vulnerabilidade, mas eu mostro que eu sou ser humano. As pessoas percebem que podem chegar até mim, conversar, porque eu também tenho sentimento, eu também tenho as minhas necessidades, né? Então, quando eu começo a ter essa abertura da equipe, eu consigo, sim, impactar positivamente os liderados e construindo isso junto com eles, né? Agora, se eu me fecho e falo que quando eu entro na porta da empresa, eu deixo minha vida particular lá fora, isso não existe. Tudo bem que nós somos criados num mundo multifacetado, né? O Ken Wilber ele fala sobre isso, né? Que nós somos bipartidos, né? Quando que a gente consegue juntar esses caquinhos todos e entender que nós somos um ser humano integral, nós somos inteiros. Quando a gente perceber isso e a gente começar a transformar isso dentro da empresa, porque, na minha opinião, quem transforma somos nós. Se nós somos líderes, eu tenho que dar o primeiro passo. E aí eu vou fazendo essa transformação acontecendo. Se eu não estou aberto para isso, as pessoas não vão aderir. Com certeza, porque vai ter uma desconfiança a respeito, né? Será que eu posso ser realmente genuíno com as minhas questões? Eu posso falar o que eu penso, né? Porque ele não fala o que ele pensa. Então, se ele não fala o que ele pensa, para que eu vou falar? Eu vou esconder, né? Aí eu não gero uma relação de confiança. Então, para mim, a primeira resposta aí, Marcos, eu abrir espaços e relações de confiança. E isso vai construindo com o tempo.
né? E, Cris, eu achei interessante a forma como, ao se abrir e posicionar os problemas para pessoas que a gente conhece pouquíssimo, a gente ouve muita sinceridade e transparência, algumas verdades que, vindo de outrem, a gente teria dificuldade em aceitar, né? Então, isso também mostra o quanto a gente tem, às vezes, muita facilidade em se mostrar vulnerável com algumas pessoas, mas ao nosso redor, como não criamos um ambiente de vulnerabilidade, a gente acaba não aceitando também a opinião do outro. Porque a gente tem a falsa impressão de que nós temos o controle sobre tudo, né? Quando a gente querer parar de controlar tudo e entender que nós somos só pessoas humanas, ou nós somos grandiosos seres humanos, essa abertura vai ficar mais fácil. Jorge, contribui, por favor. Você ia falar. Me ajudou muito quando eu percebi que aí a estrutura hierárquica que está no subconsciente, que na realidade é uma estrutura de poder, era na realidade as grandes amarras e a rigidez da estrutura. Quando eu comecei a raciocinar que tudo são conjuntos de processos e que as pessoas podem o trabalho pode se transformar num conjunto de pessoas conscientes que se comprometem em realizar processos e entregar valor, a igualdade começa e a autoridade passa a vir do respeito e do cumprimento dos pactos efetuados e não do poder. O poder passa a ser um poder de realizarmos juntos em conjunto aquilo que nos propomos a fazer, cada um sabendo qual é a contribuição que está dando para aquele todo. Então, um pouco de distanciamento da estrutura hierárquica e ver o que é essa estrutura de poder que está embutida no subconsciente da organização representa e como nós podemos enxergar processos transversais que aí sim passa a ser uma relação contratual com as pessoas com quem trabalhamos, de cada um exercer aquela parcela de atividade que vai dar seu quião para o florescer do latifúndio. Infelizmente, a gente ainda está inconsciente, né? Eu acredito que nós estamos em estado onírico, nós estamos dormindo, a gente esqueceu de viver a nossa maestria, né? De seres humanos completos, integrais. Quando nós começamos a nos aproximar de nós mesmos, isso vai ficando cada vez, esse espaço, né, entre eu e o outro vai ficando diminuto. Então, nós vamos nos aproximando mais do outro à medida que eu me aproximo de mim mesmo, nessa relação interior magnânima e espetacular, entendendo que nós somos maestros da nossa vida, né? Olha esse grupo... Oi, pois não? Quem está falando? É a Rê. Oi, Rê. Só um ponto, assim, eu acho que nessa busca, né, nisso que a gente está falando do autoconhecimento, né, para poder gerar esse ambiente mais aberto de confiança, já dizia o poeta Raul, né, aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, eu vejo que isso é muito latente em todos nós, né? Cada um tem uma velha opinião formada sobre alguma coisa. E para você reconstruir algo, você tem que desconstruir primeiro. Não existe a reconstrução sem, né, desconstruir, permitir desconstruir, permitir entender a posição do outro e mudar a tua opinião muitas vezes, né? Abrir isso. Então, eu acho que isso é uma coisa super importante no processo de autoconhecimento que vai levar ao todo, é se permitir desconstruir. Espetacular, estou falando, esse grupo é um grupo de alto nível e eu acho que a gente vai ganhar muito se a gente fizer esse grupo para conversas futuras aí, né? Vamos trocar o se pelo quando? Oi? Vamos trocar o se fizermos pelo quando fizermos? Isso aí, obrigada. É muito bom, bem-vindo. Deixa eu só fazer uma contribuição aqui rapidinho. Pode falar. Como é bonito a gente ver que quando a gente se recolhe um pouquinho da nossa posição de liderança, a gente dá espaço para outras pessoas que não tinham oportunidade aflorarem, né? E a gente vê emergir uma série de lideranças que não tinham um lugar, uma oportunidade, um projeto, um momento para se mostrar, né?
Então, tem sido muito rica essa experiência de nos recolher, né, um pouquinho e confiar no processo e nas pessoas e entender como é que isso funciona na prática. Muito bom. Obrigada, Patrícia. Deixar fluir, né? Vamos deixar fluir. Eu acho que é isso. Então, e aí, essa intenção de entender, né, essas condições internas e externas nesse meio do bufufu que a gente está tentando se compreender e compreender o que está acontecendo do lado de fora, né? Como que a gente pode encontrar as soluções? Existem soluções? Ai, Cris, você vai trazer aqui, então, para a gente uma série de medidas que eu vou encontrar soluções para as minhas demandas. Quase isso. Como? Como você pode se conectar consigo próprio, né? Então, assim, outro dia eu estava com um coach e ele falou, mas eu não tenho tempo para nada. Eu falei assim, entre uma reunião e outra, respira. A respiração vai te trazer para a sua presença. Ah, mas será que eu vou lembrar? Isso é totalmente uma disciplina que depende só de você. Mas ninguém. Respira. Então, vou convidar vocês para esse momento. Vou pedir para vocês a licença da gente praticar esse momento de respiração profunda, né? Para a gente aquietar a mente. Porque a nossa mente, ela não para. Essa semana, acho que foi ontem mesmo, eu coloquei ali no meu post do Instagram, né? Eu tenho um Instagram, Inspiradora de Líderes, e eu coloquei lá. Se a gente é incapaz de pensar, né? Todo momento nós temos um pensamento. Então, como que eu faço para substituir os maus pensamentos e colocar novos no lugar? A admiração e a contemplação no lugar do julgamento, né? O tempo todo, porque a gente se julga também, a gente se culpa e a gente cria uma série de pensamentos que são inadequados, vindo do nosso próprio cérebro. Então, quais desses momentos que eu posso parar e respirar? Olha, uma vez eu estava numa viagem longa, estava indo para a Austrália, e eu pedi para sentar no cantinho do avião. Eu respirei, fiz minha meditação diária de 20 minutos ali no meio de tanta gente, eu consegui respirar. E parar num tempo, existem possibilidades da gente fazer isso. Então, vocês topam a gente fazer 2 minutinhos de respiração profunda aqui? Eu vou até favorecer, tudo bem? Eu vou tocar aqui a minha tigela tibetana e vou marcar 2 minutos. Vocês topam para a gente entrar em contato conosco? Pode ser? Bora. Então, vamos lá. Quando você se dá esse tempo, como que foi respirar 2 minutos? Você tem esse hábito de parar para respirar, de parar para se concentrar, de olhar para si? Você faz isso? De vez em quando, mas muito pouco. Cris, eu faço tão pouco que eu andei dormir. Desculpa. Eu andei dormir. Eu faço tão pouco que eu fechei os olhos, quase dormi. Porque realmente não é um exercício, né? A gente consegue, geralmente, tempo para tudo e para todos. Mas o tempo para gente, às vezes, é o mais difícil de conseguir, né? Eu reservei 1 hora para mim aqui de manhã e está ótimo, né? E esses pequenos momentos de respiro, pelo menos eu não tenho, não é um hábito. Fechei o olho e cochilei mesmo. E essas são as distrações que a gente nos permite, né? Como que eu crio disciplina para mim mesmo? Como que eu olho para mim mesmo num primeiro momento, né? Então, aqui, sempre na etapa, né? A gente vai sempre no limite, né? Tá dormindo por quê? Porque você está no limite de cansaço, do estresse. A gente vai até o final, a hora que termina, a gente coloca mais um pouquinho. E essa régua, ela vai ficando cada vez maior, né? Ah, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo.
Cadê a Adri, Vicente? Sabe que eu queria falar uma coisa? Adri, só completando. Adri, imagina uma leoa para trabalhar. Essa mulher, você liga para ela, tá 8, 9 horas da noite, ela tá lá, ó, tá trabalhando. É ou não é, Adri? É verdade. E os momentos para si, né? Esses momentos onde a gente é sugado, a gente deixa, na verdade, se sugar pelo mundo externo, né? Não, isso daqui eu tenho um limite, olha, tal hora eu vou trabalhar com isso. Como que eu faço para mudar isso, né? O Cris, se me permite, eu vou até compartilhar com o grupo uma situação, né? Eu vivi o ano passado uma situação de muito estresse no trabalho mesmo. A Cris ela compartilhou desse momento comigo, e que eu estava, assim, trabalhando absurdamente, uma situação muito delicada. Pra vocês terem uma ideia, teve um dia, numa sexta-feira, que eu acordei de manhã e fui dormir no domingo, assim, foi uma situação atípica, mas aconteceu. E aí, no meio dessa crise toda, teve um dia que a Cris me ligou, e aí perguntando como estava, e eu falando de tudo que estava acontecendo, no meio da conversa, ela virou para mim e falou assim, como que você está? Aí eu parei e falei assim, gente, não sei como é que eu tô aqui, tô trabalhando. E fez toda a diferença, né? E foi esse dia que eu falei, não, cara, não dá. Eu preciso parar, eu preciso dar um tempo para mim, eu preciso voltar na minha casa, ver minha família e dar, né, para eu poder me reconectar e voltar. Fiz isso, foi um dia que eu fiz, voltei, parei, respirei, me reconectei, voltei, consegui continuar. Mas se eu não tivesse feito isso, não teria dado conta, né? Então, realmente faz toda a diferença. Obrigada, Adri, por ter falado de si. Alguém ia falar alguma coisa? Quem que era antes? Era eu. Não, eu ia falar que assim, que essa questão de parar, né, respirar, na verdade, eu acho que a mente usa um subterfúgio, uma fuga, para a gente não ter esse tempo, para a gente não parar e ter esse tempo para a gente. Então, por isso que a gente não para, ela não quer trazer isso para ela, falar, não, pensa em você, né, dá esse tempo para você. Então, eu vejo que isso acaba sendo uma fuga, e a gente precisa desse tempo para a gente respirar, né, se conectar. Então, é necessário para a gente ter essa energia, né, positiva e refletir sobre os nossos pensamentos para a gente, né, não para o outro somente, se fortalecer. Está dizendo? Oi? Pode falar, querida. Quero compartilhar uma frase que eu acho que é importante falar aqui. Se a gente não se cuida, a gente não tem como cuidar do outro. Isso serve para os nossos liderados, para as nossas famílias. É meio quando você está no avião e aí fala, coloca a máscara primeiro em você e depois no outro. Então, se a gente não está bem, não vai ficar legal a liderança. Então, a gente tem que estar bem. Então, a gente tem que pensar na gente. Muito bom, Vanessa. A gente tem até um programa aqui da Evolute chamado Cuidar de Quem Cuida, que é endereçado para a liderança. Depois, se quiserem saber mais, a gente conta. Eu vou passar aqui, olha, como o tempo voou, já é quase 9h30. E a gente está quase chegando ao final, mas ainda tem muita coisa, né? É só para dizer para vocês que, assim, os insights, né? Aquele momento ahá, acontecem quando a gente tem uma mente quieta. Então, por isso que está esse monte de mindfulness, né? Algumas empresas inteligentes estão colocando mindfulness dentro das empresas, estão trazendo momentos de relaxamento, de quietude, de tranquilidade. E esses insights, ou a criatividade, só acontece quando você estabelece um momento tranquilo na sua mente. Ou quando você está fazendo algo automático, né? Porque o córtex pré-frontal aqui, ele gosta das coisas quadradinhas. Por exemplo, hoje, na hora que a gente começou esse curso, eu falei, olha, vai acontecer isso, a gente vai falar sobre sistemas. Então, o cérebro, ele precisa de coisas compassadas, ele precisa saber o que vai acontecer, senão pode gerar uma certa ansiedade, né? Então, é importante você aquietar sua mente, dar um pouco de conforto, saber um pouco o que está acontecendo
o que vai acontecer, né? E essa respiração mais consciente é inteira, é a respiração completa da yoga. É a gente fazer como se fosse uma onda vindo do meu estômago e subindo até as narinas, e eu soltando esse ar. Né? Então, isso é importante a gente ter esses tempos de pausa, principalmente dentro das organizações, né? E aqui, olha, mais nesse caminhar, falando para vocês e trazendo um pouco sobre essa teoria das crenças e até mesmo que o Chris Argyris, ele fala sobre a escada da inferência, né? A escada da inferência é que a gente cria os nossos construtos mentais, né? A gente faz a nossa observação seletiva e cada um tem as suas premissas e tira as suas conclusões, que muitas vezes elas podem ser equivocadas. Vou dar um exemplo aqui com uma crença, né? Na teoria das crenças, ele fala, ai, fulano de tal não me liga, eu acho que ele não gosta de mim. Então, assim, eu já crio um negócio na minha cabeça pautada na minha carência, né? No meu olhar de carência, eu já gero uma crença limitante. Mas aí, olha, cada um tem a sua escada de inferências, né? Eu olho, eu observo com o meu olhar, com a minha ótica, o que está acontecendo, porque cada um tem uma forma de perceber e olhar para o mundo, né? Eu seleciono alguns dados ali, daquilo que eu estou observando, e eu vou, através da cultura e dos meus sentimentos, das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, eu vou criando aquele cenário na minha cabeça, né? E a partir de vários pressupostos, eu vou estabelecendo essas crenças na minha cabeça, esse meu filtro para o mundo. Então, assim, gente, eu vou tirando conclusões em cima de coisas que não fazem sentido, muitas vezes são infundadas, né? Eu tenho crenças sobre o mundo que são só minhas, e aí eu já gero aquele contexto à minha volta que possivelmente são infundados, são crenças sem sentido, né? E a partir daí gera aquele mundão na minha cabeça, que eu construí aquela realidade, e pode ser, e muitas vezes, que aquilo não seja nem um pouco de verdade. A sua mente opinosa gerou uma escada de inferência que criou esse mundo, né? Eu vou passar rapidamente, vou pedir para vocês olharem para essa figura. Olharam? Muito bem. Vocês podem me falar? O que tem nessa figura? Quais são as imagens que você percebeu? Pode abrir, por favor, o microfone de vocês. Quero ouvir de cada um. Palhaço. Antártica, palhaço, bandeira do Brasil. Guaraná, Antártica. Heróis, marcas, personalidades, né? Marcas e personalidades marcantes. Muito bom. Vocês viram? Cada um fala o que viu, né? Alguém viu o Obama? Eu vi o Obama. Vi heróis. Anderson Silva. Não. Heróis, né? Quem que viu a Carmen Miranda, Starbucks, né? Starbucks, Guaraná, palhaço. Relógio. Algumas pessoas olharam para cima e outras deixaram de ver aqui embaixo, né? Michelangelo. Então, o Silvio Santos, alguém viu o Silvio Santos? Não. Ele estava aqui. Eu vi. Então, isso tudo depende das nossas crenças, né? Aquilo que é importante para nós, o que é, a gente tem nós vamos gerando uma escada de inferências aí, de acordo com os nossos padrões, a nossa cultura, aquilo que a gente... Cada um tem um filtro, cada um vai olhar o que lhe interessa, né? E é super importante a gente se ater a isso, porque esses filtros, né? Eles podem parecer reais e muitas vezes eles podem não ser reais, né? Porque cada pessoa, por exemplo, o seu liderado, ele tem a forma dele enxergar o mundo. Vocês veem, olha, para mim é super importante escrever coisas, eu adoro escrever. Meu marido adora anotar as coisas dele no computador. Então, cada um tem o seu estilo, tem a sua forma de lidar com as coisas.
E é importante a gente saber disso, olhar para dentro de nós e tentar perceber quais são as crenças que a gente está carregando aí. E nós estamos fazendo esses filtros, né, de acordo com o nosso olhar. Então, como que eu faço para eu entender melhor essas questões? É você indo para um processo de individuação. E como eu vou trazer um pouco do conceito do Barrett, quem que conhece o Richard Barrett aqui? Alguém já ouviu falar do Richard Barrett? Eu já. Conheço. Barrett, ele fala dos 7... Oi? O Barrett fala dos 7 níveis de consciência da liderança, né? E ele tem aqui, eu vou falar rapidamente, porque nós estamos quase com o tempo esgotado. Agora, faltam só 10 minutos, né, para a gente acabar. E eu quero... O que ele fala, né? Vou falar rapidamente, eu não vou entrar muito em detalhes, não. Mas ele diz o seguinte, né? Nessa pirâmide aqui, nesses 3 primeiros níveis, né? Nesses 3 primeiros níveis, eu tenho o olhar, ele tem uma idade que vai dos 2 anos até os 30 anos, né? E aí você passa da parte de sobrevivência, da conformidade, diferenciação, e você tem aqui os 2 olhares, né? Quando a gente olha para essa questão da maestria pessoal, eu estou olhando mais para o meu próprio umbigo, eu estou olhando só para mim. Eu não estou olhando para um espectro mais ampliado do ser humano. Eu estou olhando nas minhas necessidades, eu quero sobreviver, eu preciso ser amado, né? A relação, e eu preciso ter autoestima. Então, o foco é para mim. Do nível 4 ao nível 7, eu já amplio essa visão, né? No nível 4, eu começo a ter a individuação. É aquela pessoa que eu sou. Então, eu estou ali na faixa, eu estou sendo muito rasa aqui na explicação para vocês por conta do tempo, tá? Então, olha, do final dos 20, início dos 40 anos, aqui tem muitos executivos, por exemplo, eu estou atendendo um coach hoje, ele está nos seus 40 anos, ele está falando, não sei se eu quero continuar sendo executivo na empresa, eu não sei, o meu propósito, tem alguma coisa errada, eu estou olhando para mim, eu não estou me encaixando mais aqui nessa empresa, é um desconforto, porque ele está olhando para o seu propósito, está olhando para a individuação, para aquilo que ele é, né? Ele está explorando as coisas mais importantes para ele, fundamentais naquele momento. É quando eu tomo corpo de mim mesmo e eu começo a olhar para mim com mais clareza de quem eu sou, do meu propósito de vida, para que eu vim para esse mundo, né? E os 3 últimos níveis já é uma coesão interna, é fazer a diferença no mundo, é um serviço abnegado, é olhar para a sustentabilidade, olhar para o todo, é servir, né? São pessoas que já estão com 50 até 70. Hoje, se eu pego... Vocês responderam o assessment que nós mandamos o link para vocês? Vocês responderam, vocês vão ter o resultado disso para você ver aonde que você está, né? Quem que respondeu? Vocês responderam ou não? Eu não respondi, eu não vi, na verdade. Então, tem um link... Se você... Tem um link lá. Eu respondi também. Tem um link, vocês podem explorar esse resultado. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar mais profundamente com vocês. Mas o que eu quero trazer aqui, olha, 80%, vocês lembram que quando eu falo do olhar para o próprio umbigo dos 3 primeiros níveis de consciência, 80% dos líderes hoje estão operando aqui, ó, ainda. 80%, gente, é um número muito alto. É um número muito alto. Para eu sair daqui, para ir para um outro patamar, eu vou ter que dar um salto quântico, né? Então, dentro das empresas, se a gente for olhar, a maioria das lideranças hoje, eles são centralizadores, controladores, competitivos, punitivos e guardam as coisas em segredo. É alguma novidade do que eu estou falando aqui para vocês? 80% é um número muito grande.
Vocês estão aqui até agora porque vocês possivelmente ou estão no processo de individuação ou estão nesse caminhar, tá? Alguma coisa está acontecendo aí para você estar aqui batendo esse papo conosco, né? Então, quando a gente fala do industrial para o aberto é o que a gente está falando, é um mundo de possibilidades. Então, assim, a gente está falando do muvuca, a gente está falando do mundo tecnológico, a gente tem que abrir o olho e olhar para esse mundo que está distribuído. Eu não tenho mais aquela liderança autocrata que vai mandar nas pessoas fazerem aquilo que elas têm que fazer. Eu tenho que dar autonomia, eu tenho que ser colaborativa, eu tenho que incentivar as pessoas, eu tenho que ser transparente, eu tenho que olhar para a abundância. É aquilo que o Jack Welch falou. Eu tenho que ser generoso, eu tenho que ter esse gene dentro de mim. Porque, ao contrário, eu vou estar olhando para a escassez. Hoje, a moçada que está vindo aí de 20 anos, se não tem um propósito para ele seguir, ele vai embora. E está certo. Se eu não tenho um líder que me abre espaço e fala para mim, olha só, o que você pensa a respeito disso? Ele vai embora. Ele quer ter um espaço para ele falar, para se comunicar, para se conectar. Ele quer dar ideias. Ele quer contribuir. Ele quer ser significativo. Gente, para a gente chegar aqui, nesse estágio que eu estou falando para você, a gente tem que ampliar a nossa consciência. Então, assim, eu tenho que saber, eu tenho que estar apontado para a minha individuação. Eu preciso saber o porquê e o para que eu estou aqui. Mais o para quê. Porque o porquê está me levando para o passado. O para que me leva para o futuro, para o presente. Primeiro, antes de eu ir para o futuro, eu tenho que estar no presente. 100% eu tenho que estar na minha presença. A respiração me leva para aí, para esse espaço, né? E olha aqui, eu quero trazer 3 reflexões importantes, né? Adaptação à mudança é vital. Se eu não faço isso, é mais do que mudança, é transformação. A gente está no mundo de transformação. A gente está no mundo de transformação, não é nem de mudança. A mudança ficou para o passado, né? A individuação, como eu disse, é a chave para a adaptação. Se eu não me conheço, o caminho vai ser árduo, sabe? Vai ser de muito chicote nas minhas costas. Crenças limitantes, elas impedem a gente da individuação. Então, perceber a respeito disso é fundamental. Agora, entendendo que as crenças limitantes não são um vilão, né? A teoria das crenças, ela fala exatamente isso. As crenças limitantes, elas vieram como sentimentos. Eles apontam para a gente sobre uma necessidade nossa que não está sendo resolvida, que não está sendo atendida. Então, ela existe por algum motivo. Eu preciso olhar para ela e falar assim, obrigada por você me trazer até aqui, mas agora eu não preciso mais de você, né? E olha, nós temos 10 minutos. E eu vou falar para vocês o seguinte, como que eu posso integrar esse mundo interno, né, com a minha ciência? Como que eu posso... Eu amei essa fotografia, eu achei incrível esse vídeo. Como que eu posso tirar tudo que tem de negativo de dentro de mim? Tira a casca da cebola. Eu penso nesse desvendar como uma grande cebola que a gente vai tirando as cascas, sabe? A gente vai tirando, cada dia cada dia é um pouco, é uma casca. Não é assim, agora eu serei outra pessoa, não. É um processo de transformação, é uma jornada. E dentro dessa jornada eu preciso olhar para mim com carinho e agradecer cada minuto nesse desvendar, nesse mistério. É entender que nós somos seres humanos, que dentro da gente, olha, tem um monte de personagens. Como que eu lido com esses personagens, né? E falando sobre esses personagens, o Richard Schwartz, ele trouxe um primeiro estudo sobre a teoria das partes, né? Essa teoria das partes é enxergar que nós temos várias pessoas dentro de nós. Vocês já ouviram falar daquele tiozinho amável, super fofo, que conversa com toda a vizinhança? Ele entra no carro, ele xinga, né? Alguém que cortou a frente dele, ele manda a pessoa para aquele lugar, ele xinga, ele se transforma, né? Mas é uma parte dele que está lá dentro, que está falando, está gritando dentro dele, né? Então, assim, de novo, né? As crenças limitantes e essas partes nossas, elas existem
para nos defender de alguma coisa. Então, por exemplo, uma criança, ela teve que ser reativa porque ela não recebia amor ou punição quando ela se expressava. Então, quando você tem uma rejeição de alguém que não tem a mínima intenção de te rejeitar, mas você se vê rejeitado, quem grita e quem vai ser agressivo é a criança abandonada. Essa criança, naquele momento, ela chora, plá, explode de emoção. E ela responde. Mas aquela criança, ela usava uma estratégia que hoje ela não é mais necessária, né? Ela precisa compreender que aquilo foi importante naquele momento para ela se defender, mas que agora ela não precisa mais dessa estratégia. Então, as partes, elas existem para nos defender de alguma coisa do passado. A gente precisa entender essas estratégias utilizadas, porque essas estratégias, elas ficaram para trás, elas são obsoletas. E por isso que é importante a gente olhar para dentro de nós mesmos, e enxergar quando eu reajo como eu reajo, que parte minha que está falando? É a criança abandonada? É o gerente, administrador que quer tudo certinho na regra? Isso daqui tem as minhas regras, eu preciso seguir essas regras. E essas regras, elas vieram para me estruturar, mas naquele momento ela foi importante. Agora eu não preciso tanto ser tão regrado assim, né? Qual a estratégia inovadora que eu vou colocar no lugar delas? Eu não preciso ficar mais presa nesses comportamentos que estão obsoletos. E nesse momento é importante você olhar para si, né? Agradecer por elas, agradecer por essas partes estarem com você até agora, mas elas já não estão mais funcionando. Acolhe a criança que ela está reclamando, né? Tem até um exercício muito bonito que a gente aprendeu com o Roberto Zimmer, que ele que trouxe, introduziu essa teoria para nós. Quando eu falo nós, eu e Celso participamos desse treinamento conjunto. Então, ele fez um exercício muito interessante, que é de acolher a criança, conversar com ela, sabe? Trocar uma ideia e falar para ela, olha, agora não precisa mais, eu estou aqui com você. Né? É de você conversar com você. Tem um outro coach meu, que eu convidei ele a escrever uma carta para si próprio, para identificar quais foram as questões, né, que vieram naquele momento e para que elas estão ainda existindo. E a gente tem esses momentos para olhar. Então, olha, a sala é o mundo exterior, né? E abaixo são suas partes. Então, eu posso ter a velha rabugenta que está lá estressada, eu posso ter a pessoa cansada, eu posso ter a festiva que está dentro de mim. Tem pessoas que chegam numa festa e começam a dançar, e alguém vira e fala assim para ela, nossa, onde estava escondido tudo isso? Né? É uma parte dela. Nós temos várias partes. E o segredo disso tudo, gente, é a gente saber orquestrar essas partes para elas atuarem em sincronicidade conosco. Elas têm que estar alinhadas em parceria com você. E você é o dono de si próprio. E conforme eu vou desenvolvendo cada vez mais a minha individuação, isso vai ficar cada vez mais claro para mim. E eu vou entender essas partes que às vezes estão em desacordo com a minha pessoa. E só falando, muitas pessoas que respondem o assessment do Barrett estão todas no degrau de cima lá, né? Nos níveis mais elevados, do 4º ao 7º. Mas você vai observar essa pessoa no dia a dia, você fala, mas isso daqui não tem nada a ver com valor de coesão interna, né? Não tem nada a ver, ela respondeu o questionário, o assessment dela está dando isso, mas as atitudes dela não estão provando isso. Os valores dela podem ser aquelas, mas as partes dela, algumas, muitas vezes, não demonstram aquilo que ela fala. Ela não é walk the talk. Então, se eu não me conheço, eu incorro nessa possibilidade, né? E aí, gente, caminhando já para o fechamento aqui, né, do nosso workshop, do nosso bate-papo, eu quero convidar vocês, porque entre um módulo e outro,
A gente sempre vai propor uma atividade para vocês, né? Então, assim, nós trouxemos muitas provocações para vocês. A gente não mergulhou, porque, como eu disse para vocês, aqui são só slides, né? De coisas que pode ser esse curso integral. A gente pode aprofundar mais. Inclusive, tem um curso, esse curso que a gente faz, por exemplo, aqui em Vinhedo, no Instituto Alure Desenvolvimento Humano. Então, a gente traz a liderança para cá e é possível a gente mergulhar nesses aspectos aí, né? Então, a gente vai trazer aqui uma sugestão de exercício, nós vamos resgatá-lo no módulo que a Marô vai falar na semana que vem para vocês, né? A sugestão é a imunidade à mudança, porque a gente começa a se defender, né? Quem não gosta, a única pessoa que eu sei que gosta de mudança são os bebês que estão com a fralda molhada. As outras pessoas, toda mudança e transformação que vai acontecer gera uma certa ansiedade, né? Umas mais, outras menos. Mas o que eu vou sugerir para vocês? A gente manda depois para vocês no grupo, né, de WhatsApp que nós montamos, é fazer esse exercício aqui, olha. Você vai escolher uma meta de melhoria, algo que você quer desenvolver para si próprio, diante de tudo que a gente veio fazendo. E aí você vai trazer no segundo quadrante aí, no segundo espaço, o que você faz e o que você não faz, né? Então, assim, quando você percebe que você está chincalhando tudo, você está chutando o pau da barraca, falando assim, para que eu fiz isso, né? Eu fiz isso daqui que está me atrapalhando, mas para que eu fiz, né? E o que eu faço para alcançar a meta e o que eu não faço para alcançar a meta, que eu me auto-saboto, né? E aí eu crio essa meta, mas eu tenho concorrência. O que é essa concorrência? Eu quero perder alguns quilos, eu vou para a academia. Aí chega no dia que você se prometeu ir para a academia, mas tá tão gostoso aqui em casa, tá chovendo, acho que eu não vou hoje não, né? Acho que, sei lá, você começa a criar desculpas tranquilizadoras. Você acaba se tranquilizando com aquelas questões e vai sabotando cada vez mais o seu caminhar na sua jornada de autoconhecimento. E aí você cria grandes suposições a respeito, né? Então, atrás dos seus comprometimentos, tem comprometimentos opostos. Olha, eu estou me sabotando por causa disso. Então, para pensar. Dá a cara a tapa. Pega um espelho, põe na tua frente e fala assim, tá, vou conversar comigo mesmo. Para que eu estou fazendo isso? Né? Esse é o exercício que a gente sugere para vocês. Né? Isso. Oi? Desculpa interromper. Por favor. Né? Acho que pode ser legal e é um exercício que eu venho tentando praticar comigo e converso isso também com o meu time de liderados. Na hora de fazer esse exercício, assim, de tomar a postura de não sermos nossos advogados, porque senão a gente começa a criar desculpa, né, para as nossas próprias falhas, mas também para a gente não ser os nossos próprios juízes. Então, para a gente tentar se olhar com imparcialidade para, de fato, aí sim a gente conseguir evoluir e crescer, né? Acho que nem tão duro para se martirizar, mas também não se auto-sabotar, se defendendo e criando desculpas. Para eu ter empatia pelo outro, eu preciso ter autoempatia. Eu não vou conseguir enxergar no outro, ser empático com o outro, se eu me crucifico. Se eu não olho para mim com carinho, com amor. Agradece a você por ter chegado até aqui, mas continua caminhando. Se eu parar e incorrer nisso que me faz mal, eu vou ficar procrastinando, né? Então, a ideia aqui não é procrastinar, mas sim, eu vou olhar com carinho para tudo isso, agradecer, né, por essas crenças, por terem te trazido até aqui, por terem te protegido, mas que agora você não precisa mais delas, né? Ou se você vai usar outra estratégia que não aquelas, porque aquelas estão te machucando nesse momento. Então, esse olhar cuidadoso que eu quero convidar vocês a fazerem. Tudo bem? Então, daqui para a semana que vem, vou convidar vocês para olhar para isso. Eu vou resgatar junto com a Marô, no começo do próximo
o workshop. A Mara vai tocar sozinho o próximo workshop e quem vai trabalhar aqui dando suporte seremos nós para ela na próxima sessão, no próximo workshop, tá bem? Agora é o seguinte, eu vou convidar vocês, é o último convite de hoje, vocês já viram a pipoca estourando, né? Como que a pipoca faz? Ela estoura devagarzinho, depois ela começa a aumentar, não é? Pá, 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 não é assim? Pá, 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 pá. Não é assim que a pipoca estoura? Então, eu vou convidar vocês a dizer para a gente o que você achou desse workshop. Assim, começa devagarzinho e vai explodindo. Pode falar todo mundo junto. Pode abrir o microfone e ir falando todo mundo junto. Interessante. Vamos lá. Inspirador. Hã? Desafiador. Novidade. Focador. Reflexivo. Inspirador. 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 Vamos lá. Motivador. Transformador. Incrível. Extraordinário. Muito bem. Muita gratidão por estarem aqui comigo. Gratidão, Marô, por toda essa ajuda que você deu no workshop aí, né? Dividindo as salas e tal. Aos meus parceiros, tanto o Alan quanto o Celso, que foram incríveis parceiros sempre. Essa parceria, ela só é gostosa porque a gente confia um no outro e a gente se entrega por inteiro, sabe? E é isso que vale a pena, eu acho, sabe? Então, eu quero agradecer imensamente por vocês estarem aqui até as 10 horas, ninguém foi embora, então significa que eu acho que ficou interessante o assunto, né? Muito obrigada. Vocês querem falar alguma coisa? Marô, Celso, Alan, para a gente dar um tchauzinho? Muito bom. Eu fui anotando algumas coisas, eu vou compartilhar com vocês depois no grupo do WhatsApp, fiz um quadro e o link que vocês podem acrescentar também. Foram muitos insights, muita coisa bacana que a gente vai poder explorar mais na próxima semana. Muita sintonia, né? Que grupo maravilhoso. Espetacular esse grupo, amei. Legal, eu só queria só para dar um teaser aí no módulo 3 aí que eu vou colocar, que é um resumo de vários pensamentos, né, de algumas metodologias que eu sintetizei e criei uma narrativa para explicar como que seria uma organização integral, né, mais voltado com aquela pesquisa do Frederic Laloux na Reinventando as Organizações. Então, espero que vocês gostem. Alan, quer falar? Beleza, é isso aí, pessoal. Agradecer a presença de todos. No módulo 4, a gente vai falar um pouquinho de agilidade organizacional, métodos colaborativos, autogestão, né, coisas que a gente precisa para navegar por esse mundo VUCA ou MUVUCA, né? E um aviso, eu coloquei no chat um link para você entrar no grupo do WhatsApp, caso você queira, ok? Não é obrigado, naturalmente, mas lá a gente vai compartilhar material, vai se comunicar. Então, o link está aqui no chat, né, daqui do Zoom. Beleza? É isso aí, galera. Tudo de bom. Gratidão. Boa noite, Beijo, pessoal. bom descanso, boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite. Bom Namastê. descanso. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Até semana que vem para todos.